tem usado de grande misericórdia para com nossas vidas. Eu quero que a igreja pode continuar sentada. Eu quero aqui ler na leitura que nós lemos nessa noite. Alguém lembra onde nós lemos nessa noite? Efésios capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Salvação é pela graça. Bendito seja o nome do Senhor. Até porque é uma pergunta para que nós venhamos só compreender se estamos realmente atentos, né? Porque já aconteceu de em alguns cultos o crente pular, rodopiar, sair correndo, gritar, e no final a gente fala assim, o irmão fala: olha que culto, que poder. Aí a gente fala: o pastor pregou onde? Ele: não sei não. O que faz a gente sentir a presença de Deus não é grito, não é barulho, não, é a palavra de Deus. Poder de Deus faz barulho, mas nem todo barulho é poder de Deus. E eu li aqui sobre a salvação é pela graça. Esse Deus nunca errou e nunca falhará. Nunca falhou e nunca falhará. Já vem dizendo o apóstolo Paulo, escrevendo aos nossos irmãos de Éfeso, ele deixa bem claro que a salvação é pela graça. O que é a graça de Deus? A misericórdia é aquilo que nós merecemos ou merecíamos e Deus não dá, Deus não faz. E a graça é aquilo que nós não merecemos e Deus dá. E quando fala pela graça, está falando de um favor imerecido. E este homem chamado Paulo, que antes chamava-se Saulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus. E esse homem, alguns dizem que ele era um poliglota. Quando ele fala que ele lança no rosto dos apóstolos, né, que questionaram o apostolado dele, porque ele não andou com Cristo visivelmente. Ele tinha, para ser apóstolo, tinha que ter caminhado com Cristo. E aí, o que acontece? Ele não andou com Cristo igual Pedro, entendeu? Andou, e os outros discípulos. Até porque quando Jesus alcançou Saulo, ele já tinha feito o que, irmãos? Já tinha sido assunto aos céus. E a Bíblia diz que este homem era perseguidor da igreja. Mas agora ele é um instrumento de Deus para pregar justamente aquilo que ele odiava. Porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e esse homem era tão terrível, igreja, que ninguém pregava para ele. Muito pelo contrário. O único que pregou diretamente para ele foi o próprio Senhor Jesus. E ao pregar para ele, aquela arrogância, aquela soberba, aquele conhecimento que ele tinha, logo quando ele foi alcançado, a Bíblia diz que quando Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que ele falou: Senhor, quem és tu? Só pela voz ele reconheceu que era uma voz diferente. Ele compreendeu que não era um homem qualquer que estava falando com ele. E isso serve de exemplo para nós, porque pela graça sois salvos.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se você é salvo, você tem a obrigação de ouvir, reconhecer e atentar para a voz do Senhor Jesus. Não é qualquer voz que você tem que ouvir, mas você não pode ficar sem entender e ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus fala através da sua palavra, e hoje Ele fala justamente através do Filho. E quando você ouve a voz do Filho, as coisas mudam, irmã Solange. Verdade. Porque a aflição pode até não passar, mas você passa ouvindo a voz de Deus no momento de aflição. Ué, mas a aflição aconteceu só com a igreja? Não. Davi falou, ó, foi bom ter sido afligido por ti, para conhecer a tua lei. A aflição não é para te matar. A aflição faz a gente se aproximar de Deus, aproximar de Jesus, reconhecendo que Ele é o único, é a única fonte para nossas vidas em todo momento que a gente estiver vivendo. O Senhor Jesus não é só contigo no momento de bonança, não é só contigo no momento de saúde, não. Ele é conosco, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, orando ao Senhor 3 vezes, pedindo que retirasse o espinho da carne, e alguns teólogos falam que sabe qual é o espinho, alguns crentes falam que sabe qual é o espinho, mas a Bíblia já revelou qual é o espinho. Eu falei com o pastor Paulo Camilo, sabe qual era o espinho? Era o espinho. Ah, quer saber o nome? Se tivesse que saber o nome, estava escrito aqui. Aí ele orou 3 vezes, aí o Senhor Jesus que alcançou ele falou, sabe o quê? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo teve que entender que não era ele que dava ordem a Jesus, é Jesus que dava ordem a ele. A igreja, quando entender isso, quando nós, obreiros, entendermos isso, essa verdade, a gente vai disputar melhor na graça. Sabe por quê? Porque o crente não pode acordar e fazer assim mesmo. Hoje eu acordei com o pé esquerdo porque está aleijado. A minha mão esquerda está convertida, mas a direita não está não. Que negócio é esse? A graça de Deus faz a gente vencer o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, o nosso querer, porque sem a graça de Deus a gente não vai conseguir nada. E Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então este homem, ele teve um encontro tão real com o Senhor Jesus, que ele começou a reconhecer quem era ele. E várias vezes ele orando falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora lá na frente Paulo também começa a orar e fala assim, olha, conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas que ao homem não convém falar. Mas antes ele já estava um pouquinho orgulhoso, porque ele lançou no rosto dos apóstolos, olha, eu vi depois, falo mais em língua, em outras palavras, sou usado mais. Não, Paulo, calma, vem cá, vamos conversar. Aí Jesus pega, toda vez que a gente começa a ficar um pouquinho orgulhoso e soberbo, Jesus pega e faz aquele tratamento especial. E o tratamento dele não tem crente que escapa. Alguns ele faz, sabe como? Como o pai fez. Já pensou? Eu numa boa, num bem bom, olha, desfrutando de saúde, de salário, casa boa. Aí imagine só Moisés lá no palácio. Aí Deus fez, sabe o quê? Peraí, Moisés, quem eu tenho uma obra, eu encho da minha graça. Sabe por quê? Porque através da graça, irmão Solange, irmã Eliane, aí Jesus pega a gente pela mão. E já reparou quando a gente está na prova? Jesus pega nas minhas mãos e me dá vitória. Aí Jesus fala, eu vou te dar vitória. Aí pega na minha mão, eu pedi ele para pegar onde? Na minha mão. Aí ele que é aquele que vai me conduzir. Aí Jesus me leva para o deserto.
levou Moisés, me leva para o deserto. Ah, mas Senhor, eu pensei que as coisas iam melhorar, piorou. Lá no deserto fala de provisão de Deus, fala de coisas que você vai compreender, que lá no deserto ninguém vai aparecer para te ajudar. É Ele, é você e Ele. A provisão vem dele, você depende totalmente dele. Sabe por quê? Lá no deserto a Bíblia diz que, olha só, Deus prepara uma mesa no deserto perante os seus inimigos. Deus faz jorrar água lá no deserto, toca na rocha. Entenda uma coisa: a graça do Senhor Jesus nos basta. Através da graça você vai ter força para perdoar, você vai ter força para evangelizar, você vai ter força para vir ao culto, você vai ter força para ler a Bíblia, você vai ter força para orar. Tudo através da graça. Mas a graça é dada, mas a gente tem que continuar buscando. Enche-me da tua graça, Senhor. E esse homem, ele teve uma experiência tão grande, porque as pessoas confundem o evangelho da graça, que na realidade, irmão José, nós estamos na dispensação da graça. Por isso que você tem que pedir graça a Deus, para orar mais ainda, para Deus agir em benefício dos nossos filhos, netos, aqueles que estão no mundo. Sabe por quê? Nós não estamos mais vivendo aquela graça abundante, nós estamos vivendo a dispensação da graça. A qualquer momento vai cessar. E esse homem sabia disso. Sabe por quê? Ele se colocava diante do Senhor Jesus em oração, clamando, pedindo, buscando. Aí aqui, ainda em Efésios, no capítulo 3, no versículo 14, esse mesmo homem que falou, olha, pela graça sois salvos, olha o que ele fala no versículo 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa de quê? Por causa disso. É aqui que eu quero que os irmãos entendam a mensagem de Deus para o meu coração, para o teu coração. Por causa disso. Então Paulo dobrava o joelho através da graça de Jesus Cristo, sempre por no mínimo uma causa. Nós não podemos dobrar os joelhos sem uma causa, porque dobrar os joelhos sem objetivos é a mesma coisa que nós chegarmos diante do Senhor como se Ele não fosse o Senhor, como se a gente estivesse falando com qualquer pessoa. É chegar para alguém e falar assim: tu vai para onde? Não sei, estou andando por aí. Não. A Bíblia diz para nós chegarmos com ousadia no santuário, reconhecendo com quem você está falando. Tu está falando com Deus Todo-Poderoso, com o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E quando tu fala com Ele, você tem que entender que não é igual lá no centro espírita, não. Sessão não tem sessão não. Não existe isso não. Eu tenho uma sessão com Jesus. Que negócio é esse? Não. Eu vou conversar com o meu Senhor. Quando tu fala, eu vou conversar com o meu Senhor, tu está falando assim: eu vou conversar com o meu dono. Ele é dono da minha vida, Ele manda em mim. Eu preciso conversar com Ele, eu tenho que conversar com Ele. Aí tu prostra-se diante dele e começa fazendo, sabe o quê? Peraí, se a Bíblia diz que a Ele pertence todo louvor, toda honra e toda glória, a graça de Deus através da palavra dele, você não vai chegar só diante dele primeiramente pedindo. Não vai. Sabe por quê? A graça está fazendo você reconhecer quem é Ele. Aí, isso não é barganha não, isso é a realidade. Aí tu dobra o joelho, ainda que fraquinho, aí você fala assim: Senhor, tenha piedade de mim. Eu sei que não sou digno nem sequer de falar contigo, mas eu lhe imploro, pela graça de ti que está em mim,
Tu és maravilhoso. Tu és um príncipe. Aleluia. Tu és o rei de Israel. Tu é o filho do Deus vivo. Tu é o leão da tribo de Judá. Tu és a rocha inabalável. Tu és o Senhor dos senhores. Tu é o meu Redentor, o meu Salvador. Tu é a resplandecente estrela da manhã. Tu é a raiz de Davi. Tu és maravilhoso. Senhor, tu começa a adorar, tu começa a adorar, tu começa a adorar e começa a adorar. Daqui a pouco, quando você menos espera, você está falando com ele em línguas estranhas. Você está começando a glorificar. Você está sendo renovado. A graça de Deus começa a abundar grandiosamente na tua vida. Aquela fraqueza espiritual começa a ir embora e dá lugar a um poder sobrenatural do Espírito Santo. É diferente. Quer ver? Suponhamos que tu tenha 2 ou 3 filhos. Aí um chega para você e fala assim: os 3 entram na tua casa, tu está na sala. Aí entra e fala assim: bença mãe, bença pai, e passa desesperado, irmãos, longe para o quarto. Aí a mulher vai olhar para o marido vai olhar para a mulher. Vem o outro: oi pai, oi mãe, nem benção nenhum, passou direto. Aí vem um cansado, passou uma luta na faculdade, no trabalho, passou um problema dentro do ônibus. Aí quando entra em casa, ele dá de cara com o pai. Aí ele vira e fala assim: benção pai. Pai, eu estou cansado, mas o senhor, eu posso conversar um pouquinho com o senhor, porque eu passei o dia no trabalho e pensando no senhor, chegar em casa e te abraçar, te pedir a bênção, sentir o senhor falar comigo, o senhor me abraçar. Aí o pai começa a dar atenção. Os 2 que foram para lá, passou por ele correndo, ou o filho que parou para conversar com o pai na sala? O filho que parou. Aí começa a conversar com o filho: como é que foi seu dia, meu filho? Pai, olha, se o senhor não me desse a educação que o senhor me deu há tanto tempo atrás, eu não sei o que faria hoje não. Pai, olha, por mais que eu me esforce, nunca está bom na empresa, pai. Aí o pai abraça o filho assim: mas meu filho, você foi preparado, você vai vencer, continua. Imagine você conversando com teu pai. Aí a Bíblia fala, sabe o que? Esse homem orava. A Bíblia fala: entra no teu quarto, fecha a sua porta, conversa com teu pai em segredo, que ele te ouvirá e te responderá. Este homem que era perseguidor, a diferença foi a graça na vida dele, a graça de Deus na vida dele. Um homem criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, conhecedor da lei. Diz ele que ao conhecer os mistérios de Cristo, ao conhecer Senhor Jesus, ele tinha tudo aquilo que ele aprendeu como esterco, pelo tesouro que ele tinha encontrado. E ele falou: por esta causa. Isso quer dizer, sabe o que? Se eu dobrar o joelho sem objetivo, é melhor não dobrar. Se eu abrir os meus lábios sem o alvo, é melhor não abrir os lábios. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um objetivo, a gente está falando para Deus que a gente tem um alvo. E você, sem a graça de Deus, pode até ter um alvo, mas você não vai acertar o alvo sem a graça de Deus. Porque através da graça de Deus é que o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é que vai fazer, sabe o que? Te orientar a orar, e você vai acertar o alvo. Aí você não vai soltar a flecha de qualquer maneira.
Isso fala, da graça fala de comunhão. Senhor, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, e o maior alvo nosso, irmãos, não é um carro zero, não é uma fazenda, não é uma casa. O maior, estou dizendo maior, não é sair do aluguel, não, de maneira nenhuma, não é mudarmos da onde nós estamos, não, isso ele pode fazer a hora que ele quiser. O maior alvo nosso é alcançar a glória eterna. E sem a graça de Deus, tu não vai conseguir, eu não vou conseguir, não vamos conseguir, de maneira nenhuma. É por isso que o inimigo trabalha para que nós não venhamos conseguir nos enchermos do Espírito Santo. É por isso que a gente passa, isso é para mim, mais tempo diante de um filme do que 2 horas, 3 horas diante de um filme, mas não consegue ficar 10 minutos lendo a palavra. Por quê? Porque Paulo falou que ele crucificou o velho homem. Ele crucificou. Crucificado não quer dizer que está morto, mas cada vez que você crucifica o velho homem, e só tem um jeito de crucificar, é através da oração, leitura da palavra, jejum, submissão, obediência a Deus. Aí vai se cumprir na vida nossa aquilo que está escrito na palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não tem como ele fugir de nós se nós não nos sujeitarmos a Deus. E para sujeitarmos a Deus, nós temos que ser submissos à voz do teu Espírito Santo com a leitura da palavra. Porque cada vez que a gente se enche do Espírito Santo, da palavra, da oração, a gente vai nos desvaziando de nós mesmos. O apóstolo Paulo também falou: antes subjugo o meu corpo à servidão, para que eu, pregando aos outros, não venha achar-me reprovado. Ele estava falando que o maior objetivo dele não era apenas pregar Jesus para os outros, pregar Jesus para os gentios, pregar Jesus para os judeus, pregar Jesus para os romanos. Não, ele estava falando que se ele pregar e ganhar o mundo todo e ele ficar fora, não adiantou nada. Aí Jesus falou: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder o quê? A sua alma. Satanás não está preocupado se você fala em línguas, ele não está preocupado se você prega bem, se você é eloquente, se você tem conhecimento. Ele está fazendo de tudo contra ti, contra mim, para a gente não buscar cada vez mais a graça de Deus. Porque se não buscarmos a graça de Deus, a gente torna, irmão Solange, alvo fácil. Alvo fácil. Sem a graça, você vai ouvir alguém louvando e vai falar: misericórdia, eu não recebo o louvor dele. Mas o louvor não foi para ti, foi para ele. Eu não concordo com uma pregação dessa. O irmão, sei lá, não entendi nada, mas a pregação não foi tu que deu a ele, foi o Espírito Santo. Ah, eu não concordo com aquela roupa da irmã. Você não concorda? Então usa a tua, deixa a irmã usar dela. Quando a gente está sem a graça, a gente vê defeito em tudo, em todos, menos em nós que estamos sem a graça. E lá no mundo as pessoas dizem: encontrei uma pessoa, vem brincar comigo, não achei graça nenhuma. Já ouviu alguém falar isso? Pessoa sem graça. Agora a igreja não pode viver sem a graça de Deus. E aí finalizo dizendo que as pessoas hoje estão pregando o evangelho de barganha. Não vou passar da hora não, de barganha. Olha só como você é um escolhido de Deus, um privilegiado, uma privilegiada. Veja só, se Deus fosse salvar de acordo com o que nós temos, alguém seria salvo? Entre nós e esses jogadores famosos, quem Jesus ia alcançar? É a igreja, os jogadores famosos. Entre alguém que mora onde nós moramos e alguém que mora na Barra, Jesus ia salvar quem? Mas olha só, o que ele fez? Totalmente diferente do que a gente vê. Aí a Bíblia diz: os meus caminhos não são os vossos
e nem os meus pensamentos são os vossos. Agora, quem está cheio da graça e está orando, ele falou que os caminhos nossos não é o mesmo dele, não é isso? E nem os pensamentos, é os mesmos pensamentos dele. Agora, olha só, quem está cheio da graça, olha o que este homem falou: que ele é poderoso para fazer abundantemente, muito mais do que pedimos ou... Mas não está dizendo que os pensamentos dele é diferente do nosso? Aqui está dizendo, sabe o quê? Você cheio da graça, tu vai pensar com a mente de Cristo. Você vai orar na direção do Espírito Santo. Você vai fazer aquela oração igual Salomão fez. Ainda não estava na graça. Não estava na graça. Estava na lei. Mas olha só o que Salomão falou: Senhor, Deus, dai-me sabedoria para saber entrar e sair, conduzir esse teu tão grande povo. Olha o que ele pediu. Que coisa linda, né? Hoje, um montão de gente fala: eu queria fazer igual Salomão. Irmão, se desse um anjo aqui e pergunta a alguém assim: Deus mandou vir aqui para perguntar o que você quer, com o evangelho que está sendo pregado aí, sabe o que a gente vai fazer? Eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Mas quem está voltado com desejo pela graça de entrar no reino: Senhor, me ajuda a vencer o meu eu, me ajuda a vencer a mim mesmo, me ajuda a entender a tua palavra. Senhor, me enche do teu espírito, me enche da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, para que naquele grande dia eu esteja, através da tua graça, eternamente contigo. É a graça de Deus, irmãos. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porém, eu finalizo: cuidado, eu não sou nada, nós não somos nada, mas Ele é tudo em nossas vidas. Tem um homem que Jesus mandou ele orar por Saulo. Sabe o que ele falou? Ananias, vai lá e ora. Não, ele não. Parece que o céu era de Ananias. Às vezes a gente não está cheio da graça, parece até que o céu é só nosso, né? A gente condena o desviado, condena fulano que caiu, que pecou, parece que a graça é só nossa, né? Que o céu é nosso. Aí ele falou: não, de maneira nenhuma, esse homem fez isso e isso. Ananias, eu não te perguntei o currículo de Paulo, de Saulo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Acabou, senhor. Tu crê que tem vaso escolhido na tua casa? Tu crê que tem vaso escolhido entre os seus netos? Tu crê? Então vamos nos colocar de pés. A graça de Deus. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Eu vou fazer uma breve oração. E você pede aí também: Pai, me enche da tua graça, me fortifica, me fortaleça, me restaura, me perdoa, me levanta. Senhor, eu não sinto mais a salvação, então torna-me dar a alegria da tua salvação. Torna a fazer algo na minha vida que eu venha voltar a estar sensível à voz do teu Espírito Santo, e assim o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amém, igreja? Pai querido, glorioso Deus e bendito Senhor, muito obrigado pela tua graça. Não temos palavras, meu Senhor, para lhe agradecer mediante aquilo que tu faz, e principalmente pelo aquilo que tu és. A tua graça que faz a gente, Senhor, viver na alegria, no meio de tanta tristeza, faz a gente continuar sendo forte
no meio de um mundo que nos ataca para arrancar de nós, Senhor, tudo aquilo que Tu tem colocado para nos deixar fraco a ponto de desfalecer na fé. A Tua graça, Senhor, terminando esta oração, a Tua graça nos basta. Não retire de nós o Teu Espírito Santo. Torna-nos dar a alegria da salvação. Torna-nos dar, Senhor, o prazer de sentirmos, Senhor, a salvação que Tu tem nos dado através do sacrifício do Teu Filho lá na cruz do Calvário. Sem a Tua graça nós não vamos conseguir. No nome do Teu Filho amado, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui vieram, que aqui estão. Nos leve em paz, em segurança, e nos ajuda, Senhor, a fugirmos, Pai Celestial, daquilo que desagrada a Ti, para buscarmos mais e mais, um pouco mais, a cada dia, a cada momento, um pouco mais da Tua graça. E assim, Senhor, a Tua graça venha abundar grandiosamente em nossas vidas e através de nossas vidas. Assim nós oramos e já lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. E a igreja diga amém. Meus amados, amanhã tem a consagração. Peço oração, já está ali o andaime, né? Nosso irmão Carlos veio aqui também hoje dar um suporte aqui, já vão mexer no ar-condicionado e também vai pintar a igreja, entendeu? Vai ser uma cor bem bonita, ok? Rapidamente, 2 minutos. Um pastor uma vez assumiu uma igreja. Sabe o que aconteceu? Os irmãos cercou o pastor novato e falou assim: a gente aqui é muito unido, olha, é uma união que eu nunca vi. Aí o Espírito Santo falou: eu conheço a minha igreja, você vai ver a união deles. Pastor, que bênção, porque até onde eu vi era só confusão. E o Espírito Santo falou: fala que tu vai pintar a igreja e que cor eles querem. Cada um escolhe uma cor e traz. A irmãzinha lá dos fundos abaixo quer: eu quero azul. Aí eu: tá azul não, porque eu não gosto de azul, eu gosto de verde. E foi uma confusão. Pastor, calma, traz o teu verde. Aí ela saiu: vai ser verde. Traz o teu azul. O pastor pegou, o Espírito Santo falou: mistura toda a tinta e pinta a igreja. Quando chegou, os irmãos falaram: ué, pastor, tu é um pastor mentiroso, tu falou que ia ser verde. O pastor falou: teu verde está aí, teu azul está aí, teu amarelo está aí, teu branco está aí, está tudo aí. Como assim? Foi tudo misturado. Está vendo que união vocês têm? Que união é essa? Que teve confusão. Estava lá tudinho, assistindo também, tudo envolvido. Deus quer a gente unidos, num só propósito, num só espírito. E a gente só vai conseguir isso através da graça. E quando o pastor passou para eles aquilo que o Espírito Santo falou, aí eles entenderam que não havia união nenhuma, o inimigo foi envergonhado e a igreja passou a entender que a igreja tem que ser unida num só propósito, num só espírito, servindo um só Senhor, o mesmo Deus e trabalhando para o mesmo reino, e assim o nome do Senhor será glorificado. Leva-nos em paz e segurança, nos guarda, nos livra de todo mal e nos conduz aos nossos lares, para que nós possamos chegar, buscar a tua face, fugirmos da aparência do mal e o teu nome ser engrandecido e glorificado. Assim eu oro, te louvo e lhe agradeço, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. E a vitória nossa, operando Deus, se Deus é por nós, amém, glória a Deus.